Paz de Cristo, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Qual nós estamos aqui para fazer uma leitura aqui. Eu sou Dalino Moraes, do canal A Mente de Cristo. Estamos aqui para nós fazer um estudo sobre o Evangelho de Cristo. Vamos fazer leitura aqui em Colossenses 2,13, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou 5 transgressões. 5, 6 transgressões. É isso que está escrito? Não. Quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quando diz todas, é todas. Então, não existe transgressões sobre as nossas vidas nos dias de hoje, porque Ele já perdoou todas. Então, se você se acha que ainda está em transgressão, está em pecado, o sangue de Cristo não teve nenhum valor lá na cruz do Calvário, porque Ele não vai voltar de novo para apagar as transgressões. Ele já pagou todos os pecados, as transgressões que foram cometidas pelos seres humanos, Ele já pagou na cruz do Calvário. Então, se você diz que está em pecado, você não vai para o céu. Por quê? Porque Ele não vai voltar para tirar pecado, para apagar as transgressões. É isso aí mesmo. Então vocês viram aí o tema aí. A nossa dívida, ela foi cancelada. Todo escrito de dívida foi cancelada por Cristo, ela foi cancelada por Jesus. Então não devemos mais nada. A nossa dívida foi cancelada por Cristo, porque nenhum homem podia pagar as nossas transgressões. Mas Cristo, Ele veio em nosso lugar e pagou. E os crentes estão aí pagando preço para ser justificado diante de Deus com obras. Mas nenhum homem com obras será justificado diante de Deus. A Bíblia diz isso. Então pare, irmão, de ficar aí se batendo, porque os teólogos implantaram isso na mente das pessoas, colocando medo nos cristãos, dizendo que se não se justificar, se não fazer campanha, se não fazer jejum, se não fazer consagração, não é justificado diante de Deus. Isso não pertence, não cabe a mim, não cabe a você. Isso cabe somente a Deus. Ou você fazendo ou não fazendo, não vai fazer diferença nenhuma diante de Deus. Deus, Ele é soberano em tudo e Ele faz tudo do seu jeito e da sua vontade. Vamos dar seguimento aqui, Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Ele removeu ou não removeu? Ele removeu todas as transgressões. Ele cancelou o escrito de dívida que era para com Deus. Ele cancelou todas. Mas os teólogos aí ficam ensinando que não, nós estamos em pecado ainda. Então eles estão dizendo que a cruz de Cristo, o sangue de Cristo não teve nenhum valor. O que eles fazem, pagando o preço, tem mais valor do que o que Cristo fez. Então eles acham que nós somos justificados pelo aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que Cristo fez. Nós não temos que pagar preço nenhum, a dívida foi cancelada. Toda a escrita de dívida foi cancelada, irmão. Jó 41:11. Vamos para o Velho Testamento agora. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? É uma pergunta. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Tudo que tem debaixo do céu pertence. Até nós pertencemos a Deus. E o homem aí, os ensinadores, tentando ensinar que nós temos que fazer alguma coisa para se justificar diante de Deus.
Tempo perdido, irmãos. Tempo perdido. Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Precisa pagar alguma coisa, irmão? É só buscar a Deus, irmão. Mateus 7,8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então é simples. O evangelho é simples, mas os teólogos aí, os pastores, conseguiram complicar a vida dos cristãos. Estão aí pagando preço, pagando dízimo, pagando voto, coisa que não vai justificar de nenhuma maneira diante de Deus. Isso não vai trazer justificação diante de Deus. Não vale nada para Deus essas coisas. Romanos 3,24. Sendo justificado, pagando preço. Sendo justificado, fazendo campanha no monte. Sendo justificado, fazendo jejum e consagração. É isso que está escrito, irmãos. É muita falta de entendimento. Eu também vivia fazendo essas coisas quando estava na religião. Mas graças a Deus, Deus me deu conhecimento do Evangelho. E hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Tenho por fé em Cristo e Deus como meu Pai soberano sobre todas as coisas. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Não é pagando preço, não, é por sua graça. Você não tem que pagar nada. Você é justificado gratuitamente. É por Cristo a tua justificação. Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, ele pagou o preço por todos nós. Não precisamos ficar pagando preço. Isso é sofrimento em vão. Sofrimento feito que não tem nenhum valor diante de Deus. Mas os teólogos não ensinam essas coisas. E nunca vão ensinar. Porque isso não rende financeiramente nas igrejas. Porque se pregar isso, o povo serão livres em Cristo Jesus. Quando eles descobrirem que é gratuitamente, já foi feito isso, já aconteceu nas suas vidas, eles vão deixar de enfrentar madrugadas, noites no monte, indo no culto lá, tudo 3, 4 vezes por semana, porque isso é do homem, não é de Deus. Romanos 3,26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmão, se está tentando se justificar pelas suas forças, pelas suas obras, então você não tem fé em Jesus. Ah, irmão, mas eu tenho fé sim, eu acredito. Nós está indo buscar no monte, indo buscar na consagração, buscar nas campanhas. Então você não tem fé em Jesus, porque é só pela fé que você é justificado. Ele é justificador daquele que tem fé em Cristo. Se você está fazendo obras, você tem fé em Moisés, então você não é justificado diante de Deus. Você tem que ser por fé. Ah, mas eu estou indo buscar no monte porque eu tenho fé. Mas daí você tem fé em Moisés, porque as leis de Moisés que tinha essas práticas humanas. Nós vivemos somente por fé. É só crer, acreditar naquilo que Jesus fez. Se nós estivermos fazendo alguma obra, então nós não cremos em Jesus. Nós cremos nas nossas obras. Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Foi de graça? Não, não foi. Custou o sangue de Jesus Cristo. Mas para nós foi pela graça. Foi uma dádiva, um presente de Deus. Foi pela graça, por meio da fé. Então nós temos que crer nisso. Se nós não crermos nisso, Jesus para nada se aproveitou o sacrifício dele. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não pertence ao homem, ao ser humano. Isso pertence a dom de Deus, pertence a Deus.
é somente pela fé que nós somos justificados e salvos pela graça. É dom de Deus, é somente pela fé. Efésios 2:9, não por obras para que ninguém se glorie. Ó, não é por obras, não adianta você fazer alguma coisa. Porque você vai dizer, não, é porque eu mereci, porque eu fiz. Não, nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz. Foi da vontade de Deus, Ele nos salvar, nos justificar de todas as transgressões. Na verdade, não nós, foi o povo judeu. Nós já nascemos depois da cruz, nós já nascemos justificados. Mas temos que ter fé em Cristo, nós temos que seguir a Cristo, seguir o Evangelho da graça. Não seguir o Velho Testamento, porque senão nós estamos debaixo de condenação. Oséias 6:6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Tá vendo, irmãos? Até no Velho Testamento já o profeta Oséias já falava isso. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Não adianta sacrifício e holocausto. Se não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento do Evangelho, da graça. E eles tentam, aí os crentes nas igrejas estão tentando se justificar pelo Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Tem um vídeo aí no canal sobre isso, bem explicado, explicado pela Bíblia. Então, eles estão tentando se justificar pelas obras, e a qual ninguém por obras será justificado diante de Deus. É tempo perdido, irmão. Entenda isso. Isso é para que você abra o teu entendimento. Por isso que eu faço esses vídeos aí. Eu ganho alguma coisa com isso? Não, não ganho nada com isso. É só satisfação de entender o feito de Cristo, da cruz de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Então, nós temos que entender aquilo que Cristo fez na cruz. Os crentes estão aí sofrendo debaixo de escravidão do homem, debaixo da autoridade de um pastor, que é o qual o pastor, sumo pastor é Cristo. Nós temos que obedecer somente a Cristo. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade do homem, não, mas eu estou na igreja porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, você estava fazendo a vontade do pastor, trabalhando para um ministério, dando lucro a esse ministério, a qual estão indo num templo lá buscar a presença de Deus, a qual Deus ele não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita dentro do ser humano, no espírito do homem. Então, ele vive dentro do ser humano, não lá na igreja. Se fosse assim, se o templo tivesse algum valor, Jesus não tinha profetizado a destruição do templo de Jerusalém, que foi o último templo construído como casa de Deus. E Jesus profetizou a destruição dele e até hoje ele não foi mais construído. Por quê? O valor para Deus são vidas, são o ser humano. Então, e a Bíblia diz bem explicado, o teu vídeo aí no canal, aí se voltar alguns vídeos aí, que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, ele não está lá na igreja, irmão. Deus ele nunca esteve lá. Então não fique buscando a Deus em lugares errados. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, e ela perguntou se era para adorar no monte ou adorar em Jerusalém no templo. E ele disse que já tinha chegado a hora que nem no monte e nem no templo ia se adorar a Deus, ia se adorar em espírito e em verdade. E tem mais, e ele falou que não era o homem que ia buscar a Deus, era Deus que ia escolher o homem para ser adorador. Se você ler a passagem, você vai entender essas coisas. Então não adianta o homem ficar se batendo, porque Deus é que busca os verdadeiros adoradores. Se você está ouvindo esse vídeo, você é um adorador. Então busque entendimento da palavra de Deus e
Pare de sofrer, pare de ficar correndo de uma igreja para outra, de um ministério para o outro. Isso não é evangelho, isso não é evangelho de Cristo, irmãos. Isso é uma tradição religiosa, isso é ser escravo de uma religião. E Deus não, ele não deixou uma religião, ele deixou o evangelho genuíno, verdadeiro de Cristo para ser seguido, não uma religião. Fiquem todos com Deus aí. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para que esse evangelho da graça chegue a mais pessoas, que sejam feita a divulgação, seja feita a divulgação desses vídeos para que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho de Cristo, o ressuscitado. Fique todos com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.